coisa é que eu ia também, quando você as bancas de revistas, as bancas de jornais, revistas e os jornais. né? À tarde também ficava ali. À tarde ficava ali. E havia outras coisas assim do dia a dia das pessoas, né? Eram os bondes, né? O meio de transporte coletivo era o bonde. E os trilhos dos bondes passavam para um lado e para outro. Os bondes iam até ali a Praça da Sé, existia a Igreja da Sé, que foi uma das primeiras igrejas construídas aqui, e que na década de 20 e tantos para 30 houve uma polêmica terrível, porque havia os que quiseram demolir a Sé e outros que não aceitavam isso. E acusaram o arcebispo que tinha sido favorável a uma das decisões. Quem tem um livro sobre isso, é um livro, isso coube Fernando Pérez, você conhece. Fernando Pérez, que estudou muito, foi até Portugal também para estudar isso, tem um livro que é sobre o caso da demolição da Sé. E dentro desse prédio da Sé, era um prédio de construção muito antiga e que tinha raízes que iam até a Cidade Baixa. Parte dos alicerces iam até a Cidade Baixa. E tinha peças de arte sacra muito importantes. Algumas delas foram deslocadas, ou foram guardadas, vamos dizer, no Museu de Arte Sacra, que vocês conhecem. E, entre essas, o altar principal do Museu de Arte Sacra, o altar de prata, que está lá, porque o altar que era próprio da capela era um altar sem valor artístico nem histórico, né? Então, o altar da Sé, que é um altar todo de prata, foi colocado lá. Vocês podem ver isso a qualquer momento chegando lá. Sim, mas você ia perguntar pela questão da informação. Eu aproveitar as polêmicas aí dessa época, tem uma contemporânea nessa área. O que o senhor achou da prefeitura com aquele prédio moderno lá naquela época? Realmente foi muito estranho, né? Estranho. Aquela praça, né, que é a Praça Municipal, Os Três Poderes, né? era cercada de edifícios bonitos, alguns, outros não eram só pela beleza, mas era pelo valor histórico do local. Um era Rio Branco, que ainda está lá, o prédio do fim do século XIX. É um prédio bonito, rico, de certo modo. Tem o elevador Lacerda, que todos conhecem, né? Que foi uma marca da cidade de Salvador. Tinha a Biblioteca do Estado, que ficava, eu creio que é onde é hoje, o próprio prédio. Eram dois prédios ali, um era a biblioteca e o outro... Onde era o Bradesco hoje, não? Na esquina da ladeira da praça, não? Isso é de frente, do outro lado. Do outro lado. Sim. Não. Esse prédio novo, como é que chama? Não chamam novo, não chamam... Tem uma expressãozinha meio pejorativa que vem de novo para dizer que é modernoso. Esse prédio modernoso, né? Além do prédio propriamente, ao lado tem um acesso para estacionamento e coisa assim. Então, ali havia dois prédios. Um era a Biblioteca do Estado. O outro, eu agora até não estou lembrando exatamente o que era. E tinha o mais antigo de todos, que era a Câmara Municipal, que fica bem em frente ao Lacerda, do outro lado. Esse prédio, ali funcionou a prefeitura há muito tempo, mas o prédio se destinava mesmo era a ser a Câmara Municipal e continuou. E agora a Câmara Municipal criou um espaço cultural, uma coisa assim, que fica do lado de lá da biblioteca, aproveitando aquela vista que é maravilhosa. Mas então era a Praça Municipal, era a praça principal de Salvador. E a outra praça que vem logo em seguida, que é vazia hoje, a Praça da Sé, ali ficava a Igreja da Sé, que foi demolida. E em volta da Igreja da Sé existia a Rua do Colégio, onde existia uma famosa livraria, onde eu, como menino,
e todos os meninos da época íamos comprar caderno, lápis, livro, régua, esse negócio todo. Tudo isso desapareceu com a destruição, a demolição do Quarteirão da Sé. Mas a questão da comunicação, bem, podemos logo dizer que a televisão não existia, isso é fácil, a internet ainda menos. Então, o que havia? Havia os jornais impressos. Naquele tempo eram vários jornais. A Tarde foi o que sobreviveu por mais tempo. A Tarde vem de 1912, acho que 1912. Ernesto Simões Filho foi quem criou e continua com a família até hoje. Bem, além da Tarde, existiu o Imparcial, o Estado da Bahia, o Diário de Notícias. Esses dois, durante muito tempo, foram do Assis Chateaubriand, que era uma cadeia dos diários associados. Isso Nelson com certeza conheceu, vocês talvez não tenham conhecido, que Assis Chateaubriand foi uma personalidade aqui nesse Brasil. E talvez mais algum. Esses seguramente são da minha época. Na minha época existiam esses 4 ou 5 jornais que eram constantemente lidos, um pouco rivais uns dos outros, né? Cada qual com um colorido político. Bem, e havia a rádio, né? A rádio que começou aí pela década de 30, pelo menos como mais difundido, né? Agora, quando começou exatamente, isso eu não sei lhe dizer. A mais importante das rádios, naquela época, era a Rádio Sociedade da Bahia, PRA4, não sei se continua com esse prefixo, que durante algum tempo foi do Assis Chateaubriand também, mas teve outros donos antes e depois. Hoje, eu tenho a impressão até que está com uma das igrejas, né? Está com uma das igrejas evangélicas. Esse é o mais antigo, durou. Depois vieram muitos outros, né? Eu estou certo que esse número de estações de rádio chegou a umas 10 ou por aí. E os jornais de fora chegavam? Pouco, tardiamente. Como hoje, por exemplo, você tem a Folha de São Paulo, o Estadão. Antes disso, o Globo era, talvez, o Jornal do Brasil, o Globo. Quando o Rio de Janeiro era a capital, o que infelizmente deixou de ser, não foi só pelo aspecto de sede do governo, mas a capital cultural, capital, vamos dizer, empresarial, financeira e tal. O Rio de Janeiro teve uma importância na vida do país, né? Que foi, em parte, substituída pelo crescimento de São Paulo, né? E o Rio de Janeiro ficou para trás, né? E, em parte, como sede do governo, foi Brasília, mas que não tem nada dessas outras características. Brasília demorou muito em ter algum mínimo de desenvolvimento cultural, e ainda não tem, e artístico também não tem, e tudo isso se concentrar no Rio de Janeiro.